E aí a gente começa falando quais são as principais amostras utilizadas para os exames de investigação forense, né? Quais são as principais amostras que são utilizadas? Hoje, né, são inúmeros, né, os espécimes biológicos dos quais o DNA pode ser extraído. Nós podemos encontrar principalmente em amostras de sangue, eu acho que é o que mais se usa aí, geralmente, em ossos, em sêmen, em cabelo, dentes, unhas, tecidos, saliva, urina, dentre outros fluidos corpóreos. Pessoal, toda célula do meu corpo que tem núcleo, eu tenho DNA, tá? Então, todas as células do meu corpo têm o meu DNA, e o DNA é único, tá? O meu DNA, ele é o único, ele é o mesmo em todas as células. A célula do meu fígado tem o mesmo DNA da célula do meu coração, que tem o mesmo DNA da célula do meu sangue, da célula do meu cabelo, do meu nariz, do meu pé, do meu osso. Então, todas as minhas células, elas contêm a mesma mensagem genética, o mesmo código genético que é o meu. E meu DNA é único. Existem regiões, né, no nosso DNA, que são chamadas de polimorfismos, que a gente vai ver na aula 2, que são regiões únicas entre as pessoas. Então, elas diferem na sequência genética de pessoa para pessoa. Então, é uma coisa incrível. A genética é uma coisa fantástica, tá? Bom, então a análise cuidadosa, né, dessas amostras biológicas é muito importante, tá? Essa análise, ela ajuda a identificar os criminosos, né, fazendo análise daquelas amostras encontradas em cenas de crime, do sangue, da urina, enfim, porque o DNA ele possui uma alta estabilidade química mesmo após um longo período de tempo, como por exemplo nos dentes e nos ossos. Kaline, mas na urina a gente consegue fazer exame de DNA? Consegue, por quê? Porque quando você vai urinar, ali junto com o seu fluxo urinário, sai bastante célula do canal da bexiga que vai descamando, célula do canal vaginal, célula epitelial. Então eu vou ter muitas células ali dentro da urina. Então eu consigo isolar a célula, eu consigo isolar o DNA e fazer o teste de DNA, tá bom? Então, dependendo do estado físico que são encontradas essas amostras, né, a análise de DNA ela vai se limitando. Por exemplo, a pessoa foi encontrada completamente queimada. Aí é difícil isolar DNA, né, porque nesse caso o DNA foi degradado, a menos que eu consiga fazer ali o isolamento do DNA dos dentes. E se o cara ele não tinha dente, se ele tinha uma prótese, né, ele tinha o que a gente fala aí que é a dentadura, esse cara era um senhor, ele já tinha dentadura. Como é que identifica? Aí fica mais difícil, né, de isolar DNA. Então, dependendo do grau de degradação do corpo, aí o exame de DNA ele vai se limitando, tá? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Outras fontes também são usadas, né, como urina, saliva, fezes, né, que são exemplos de amostras que também podem ser utilizadas para análise, porque todos esses fluidos eles têm célula, tem saliva, tem célula da boca, fezes, a gente vai ter células ali do canal reto, do canal do reto, tá? Bom, então todas essas amostras elas podem ser utilizadas, né, podem ser analisadas, mas deve-se ressaltar que apenas as células nucleadas elas servem para genotipagem do DNA. Então a gente vai usar, não é a urina, a gente vai usar as células que se encontram na urina, as células que se encontram nas fezes, as células que se encontram na saliva, as células que apresentam núcleo. A gente viu no curso de genética que as nossas células, elas são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro do núcleo nós temos o nosso material genético, que são os nossos cromossomos. Qualquer tecido ou fluido biológico, ele pode ser utilizado como fonte de DNA, desde que possua células próprias ou células de outros tecidos, tá bom? Então a gente pode usar qualquer tecido, qualquer fluido biológico que tenha uma célula com DNA. Nós seres humanos, pessoal, a gente fala que o DNA que carrega o código genético, ele ocorre em todas as células que possuem núcleo, tá bom? Inclusive os glóbulos brancos, que são células do meu sangue, os espermatozoides, as células que envolvem as raízes capilares do cabelo, as células encontradas na saliva. Então, todas as células do meu corpo têm o mesmo DNA. Essas são células que oferecem maior interesse para estudos forenses, principalmente, tá, o sangue, que vai ter ali células, né, do tipo leucócitos, tá?
ou glóbulos brancos, tá? São células nucleadas. Linfócito, monócito, macrófago, geralmente são utilizados ali para isolamento de DNA. Mas eu posso usar a célula de um fio de cabelo, de uma unha, enfim, diferentes células. Um exemplo sobre a urina que eu falei para vocês, né? Por exemplo, na urina nós podemos encontrar células que são oriundas da bexiga, da mucosa do pênis, células brancas do sangue que podem ter sido utilizadas ali durante a filtração glomerular. A gente pode ter liberação de células também, tá bom? Mas a gente também pode encontrar células na saliva, na lágrima, no suor, tá? Dentre outras substâncias, além da urina, tá bom? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.